Olá pessoal, estamos aí às portas do Natal, o Ano Novo está chegando e nós viemos aqui hoje para trazer um toque especial a esses pratos que são tão tradicionais dessa época do ano. O salpicão é uma das receitas mais tradicionais do Natal. Ele dificilmente falta em alguma ceia. E hoje nós vamos fazer um salpicão especial. Nós vamos colocar alguns ingredientes que não são usuais, mas eu tenho certeza que vai trazer mais sabor, mais textura e mais bons nutrientes a esse prato tão saboroso. Nós vamos iniciar aqui com o frango, que já está aqui, ó, bem picadinho. A receita vocês vão acompanhar aí de perto. Esse frango é o frango defumado, mas vocês podem fazer com peito de frango normal, de preferência, né? Um frango mais natural, criado solto. E aí você utiliza o que você tiver realmente à disposição na sua região. Depois nós vamos acrescentar um pouco de maçã verde. A maçã verde já foi picada. Ela foi picada e colocada diretamente numa vasilha com água e limão, para que ela não oxidasse, por isso que ela está aqui, tão bonita. Nós vamos colocar aqui 3 colheres. Depois vocês vão receber todas as receitinhas no vídeo. Nós vamos colocar aqui um pouco de cenoura crua ralada. A cenoura também vai trazer uma crocância aí ao prato. Aqui nós temos o salsão, tá? Já tá picadinho. Raíssa, pega um salsão inteiro aí para as pessoas conhecerem, para quem não conhece, né? Que é esse vegetal. Esse vegetal, ele tem um sabor bem característico, não agrada a todo mundo. Então, eu sempre recomendo colocar ele bem picadinho, mas ele é muito, muito saboroso. Aqui 2 colheres. Nós já temos aqui uma cebola picadinha, vou colocar só um pouquinho. Só para temperar mesmo. Aqui nós temos salsa picada. Em alguns lugares não se utiliza salsa, se utiliza coentro. Aí cada um vai de acordo com o seu paladar. Vou dar uma misturadinha. Olha como ela tá ficando colorida. Todos os nutricionistas dizem, né, que a comida quanto mais colorida, mais nutrientes, mais saborosas e mais nutritiva. Agora outro componente, ó, nós vamos colocar a semente de abóbora já descascada, para dar um toque diferente aqui no nosso salpicão. Eu coloquei aqui alguns pimentões coloridos. Esse pimentão colorido é opcional, porque realmente existem pessoas que têm verdadeira aversão ao pimentão. Eu vou colocar só um pouquinho, só para saborizar aqui o nosso salpicão. Mas se você quiser usar só o verde, se quiser deixar ele por fora da sua receita, tá? Mas olha só como ele já deu também mais um colorido. Eu tô colocando aqui também um pouco de goji berry e cranberry desidratados. Esses produtos, todo mundo já sabe que o goji berry é altamente antioxidante. E o cranberry também traz muitos benefícios para a saúde. E a gente vai usar ele ao invés da uva passa. Vamos colocar. Vocês vejam que até o momento a gente só tá colocando os ingredientes secos. A gente ainda não temperou. Se você for receber muita gente e for preparar o salpicão bem com bastante antecedência, é melhor você deixar ele apenas assim, ó, sem azeite, sem nada, tá? Ele sequinho. Cobre com filme plástico e guarda na geladeira, tá? Porque aí ele vai estar, na hora de servir, ele vai estar crocante e sem formar água. Agora eu preparei aqui pra vocês. A gente colocou um pouco de iogurte. E nesse iogurte, é um iogurte lac-free. Tô usando o verde campo, que eu gosto muito. É um iogurte já consagrado. Esse iogurte eu vou temperar com sal. Esse sal aqui é um sal rosa. Mas eu vou colocar um pouquinho de flor de sal também. Que eu acho que a flor de sal sempre dá
um sabor especial. Essa flor de sal, ela já está temperada com ervas. Aí você usa o sal de sua preferência. Vocês veem que a gente colocou o limão aqui. Colocamos o sal. Eu vou colocar o azeite também. Esse azeite português com acidez abaixo de 0,5. Para ficar mais temperadinho, vou colocar mais um pouquinho de salsinha. Deixa eu experimentar. Para mim tá perfeito. Vamos agora misturar. Olha que lindo! Que colorido! É muito tradicional no Natal, no Ano Novo, essa mistura, né, de sabores doces com salgados. Não é todo mundo que gosta, mas eu acho que ele é muito bom, estimula o apetite e traz um sabor bem diferenciado aos pratos. Nossa próxima receita de hoje é um lombo de porco assado. E nós estamos aqui com a peça temperada. Lembramos que o lombo é muito importante você fazer essa salmoura, temperar a carne e deixar ela nesse tempero dentro da geladeira no mínimo umas 3 horas. Para quê? Porque isso vai dar um bom resultado final no seu prato. Vai melhorar a textura da carne e o sabor. Nós colocamos aqui nesse tempero alho, cebola, salsa desidratada, pimenta do reino e eu coloquei aqui porque eu gosto muito dessa pimenta rosa. E agora eu vou acrescentar mais uns ramos de alecrim. O alecrim, ele dá um sabor maravilhoso para o lombo. E com o que nós vamos rechear? Nós vamos rechear com damasco e ameixa. O damasco e a ameixa já estão aqui. A gente comprou ameixa sem caroço. A gente colocou eles em hidratação um minutinho. Para quê? Para que o damasco, ó, se reidrate e fique assim, bem macio. Aí nós vamos picar. Existe um segredo para que a carne do lombo não fique seca depois de assada. Qual é esse segredo? É selar a carne. Olha que lindo, que colorido. Lembrando, né, que o damasco é considerado o chocolate, né, do Oriente. Os beduínos, os nômades saem de manhã sempre com damasco e tâmara seca no bolso. Por quê? Porque durante essas longas caminhadas para o deserto, eles dão muita energia. Não vou colocar muito, porque a gente vai dobrar. Olha só. E agora que nós vamos fazer, que ele tá recheado, nós vamos amarrar um barbante para deixar a carne bem firme. Vamos dar continuidade à nossa receita. Eu vou usar aqui agora uma panela de ferro esmaltada, que tem que ser uma panela grossa. Aí você pode usar uma panela de alumínio batido, você pode usar uma panela de inox de fundo triplo, qualquer panela que seja um pouco mais grossa para que a carne não queime
quando você estiver selando ela. A intenção de selar qual é? É proteger, fazer uma crosta na carne para que a água que esteja dentro dela não saia no cozimento, ela fique seca. Né? Isso é muito comum no lombo, porque o lombo já é uma carne e ela é mais seca. Então, esses cuidados fazem com que o resultado final seja bem melhor. Eu coloquei aqui um pouco de azeite e já aromatizei com alecrim. Inclusive, o sabor está delicioso. Eu vou colocar a carne. Olha só, o lombo já tá aqui bem seladinho. Esfregar um pouquinho de alecrim aqui para passar um pouco de sabor. A gente colocou um pouco da salmoura que sobrou na forma. Lembrando que a água, se a carne não vai soltar muita água, então pode queimar. E a gente vai colocando um pouco da salmoura para que ela não queime no fundo e fique bastante saborosa. Vou colocar aqui no forno agora. O forno já tá bem quente. A gente não vai colocar papel alumínio, por quê? Porque o papel alumínio sempre coloca algum tipo de toxicidade à carne. Então a gente vai assar sem o papel alumínio, é só ir observando e vai ficar muito saborosa. Aqui está a apresentação final do nosso lombo recheado. Nós colocamos em cima, para dar uma crocância, um pouco de crisp de Jamón Serrano. Como a gente faz isso? Eu vou colocar na receita, apenas coloca no forno. Depois que ele esfriar, ele vai endurecer e você quebra em pedacinhos pequenininhos. Então ele dá uma crocância final no prato. Dá bem para ver o recheio, né? O recheio de ameixa com damasco, ele ficou bem cremoso. E aqui para decorar nós colocamos umas cerejas. A nossa próxima receita agora é um bacalhau de forno. A gente já separou aqui um lombo de bacalhau. Esse lombo de bacalhau a gente fala despetalar, eu gosto de usar esse termo. Por quê? A gente coloca ele assim, ó, em lascas. Ele foi apenas cozido em água. Se você quiser cozinhar com um pouco de batata, você pode colocar ele cozinhar com uma água, colocar umas 2 batatas fatiadas junto. Se ele tiver salgado, para retirar melhor esse sal. Algumas pessoas usam leite para retirar o sal na última água, eu não vejo necessidade. Eu apenas coloquei esse bacalhau na água desde ontem, troquei umas 4 vezes, tá? E olha só como ele tá bonito. E depois eu cozinhei um pouco com água, não coloquei batata, apenas coloquei ele em água. E o bacalhau está aqui já pronto para ser utilizado. Eu usei o bacalhau salgado. Mas vocês também têm a opção de, se quiserem trazer mais praticidade, usar o bacalhau dessalgado. Alguns dizem que o dessalgado tem menos sabor. Eu acho que depende muito do que você vai acrescentar nesse bacalhau. Eu gosto muito de usar o salgado e nunca tive problema, eu acho que ele fica sempre muito bom. O importante mesmo é a qualidade do bacalhau. E usar o lombo de bacalhau sempre é um diferencial. Então nós vamos colocar aqui agora os pimentões coloridos. Pimentão e bacalhau é uma combinação perfeita. Nós vamos colocar eles já em cubinhos. Olha só como já muda a cor do prato. Aqui nós já fatiamos esses tomates, que são tomates orgânicos. Olha como eles estão bonitos, né? A gente colocou aqui também tanto cebola roxa como cebola branca. Nós vamos misturar aqui no nosso prato. Eu coloquei aqui meia xícara de azeite extra virgem. E eu já misturei nesse azeite sal, pimenta do reino e a salsa desidratada. Assim fica mais fácil você fazer o prato. E eu vou acrescentar também uma coisa que não é muito usual no bacalhau. Uma colher de cúrcuma, que ele vai dar um sabor e uma cor diferenciada no nosso bacalhau. Se você não quiser, não precisa colocar o sal aqui nessa mistura, porque às vezes o bacalhau ainda tá um pouquinho salgado. E nós vamos agora misturar. Ó, ficou um pouco de cúrcuma aqui no final, nós vamos dar mais uma misturada. Eu não vou colocar muito azeite para que o prato não fique muito calórico. Olha só essa quantidade. Olha como mudou a cor, como o bacalhau ficou bonito. Agora nós vamos acrescentar a nossa vedete. Vou colocar uma xícara
de grão de bico já cozido. Não, a gente não pode ficar mexendo muito, senão as lascas de bacalhau vão cortando e ela vai perdendo a beleza do prato. E agora eu acho que só tá faltando um pouco de salsa picada. Essa salsinha também é orgânica. Nós vamos colocar aqui mais um pouco de azeite para levar ao forno. Agora o nosso próximo prato é um tradicional filé mignon com peras ao vinho. Nós já colocamos algumas peras aqui, já descascamos. É interessante que as peras já estejam com cabinho para dar uma valorização no prato. E eu vou aqui descascar uma para vocês para demonstrar como se faz. Pega o descascador de legumes e delicadamente vai descascando a pera. O importante é, a partir do momento que você descasque, você já coloque de molho numa água com limão. Para quê? Para que pare a oxidação. Que a pera, como a maçã, em contato com o oxigênio, ela já começa a oxidar. Nós já deixamos aqui, olha aqui, ela descascadinha, vai de molho. Nós já deixamos aqui um vinho já pronto para ser utilizado. Nós vamos colocar numa panela o vinho, a pera e um pouquinho de gengibre. Você também pode utilizar canela, anis estrelado. A nossa opção hoje vai ser o gengibre. Estamos aqui com a peça de filé mignon já limpa e ela já foi temperada, ela ficou numa salmoura, uma faixa assim de 2 horas dentro da geladeira. E depois nós amarramos com barbante para dar melhor densidade, para a peça concentrar melhor os sabores e para que ela não desmanche quando ela for na panela. Nós vamos fazer essa peça, não vamos levar ao forno. A gente apenas vai selar ela numa panela com azeite. E vamos deixar cozinhar em fogo brando no próprio caldo. É uma forma mais fácil de fazer. Eu gosto bastante, é uma receita da minha mãe. O ponto da carne é você que determina o gosto da família. Aqui em casa ninguém gosta de carne ao ponto, sangrando, ninguém gosta. Então sempre a gente deixa ela cozinhar um pouco mais tempo. Você na sua casa que gosta mais ao ponto, é só deixar, ir verificando e deixar ela ainda um pouco com o miolinho vermelho, tá? Depois de pronto, a gente vai organizar numa travessa e colocar as peras. As peras já estão com vinho na panela reduzindo. A gente colocou vinho com gengibre. O filé está aqui, ó, selando na frigideira aos poucos. A gente vai virando de todos os lados. O miolo ainda está vermelho. Por isso eu vou deixar mais um pouquinho e vou tampar a panela para ela cozinhar um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. Como é que eu sei que o miolo tá vermelho? Deixa eu ver. Como é que eu sei que o miolo da carne ainda está vermelho? Porque ela está cheia de suco, ó. Ela está inchada e cheia de suco, ó. À medida que ela vai cozinhando, ela vai perdendo esse suco. Aqui está nosso filé, já pronto para ir à mesa. É bom vocês observarem aqui o ponto. O miolo da carne ainda está um pouco vermelho para ela ficar bastante suculenta. Nós fizemos uma redução do molho, vai estar tudo na receita. E aqui as peras e por cima a gente salpicou essas sementes de romã para dar uma visualização melhor e um sabor maravilhoso. Lembrando também que o romã tem várias propriedades funcionais que vão estar listadas aí no vídeo. Para fazer o nosso arroz selvagem com cogumelos e aspargos, a gente tá aqui já refogando nossos cogumelos. Quem quiser saber detalhes sobre como fazer cogumelos, é só recorrer ao nosso vídeo anterior, que já está publicado no YouTube. Vejam aqui que sabor. O que nós temos aqui? Manteiga, ghee, cogumelo e um pouquinho de ervas frescas, que eu coloquei só a salsinha desidratada. Não coloquei muito pequeno o tamanho do shiitake, para que ele não fique muito, que ele apareça, porque o sabor e a textura do shiitake apareça no nosso arroz. Aí a gente vai colocar um pouquinho de sal
e ele já está pronto para ser utilizado. Só para dar um saborzinho, a gente vai colocar um pouco de cocoaminos. Nossa, esse aqui tá um cheiro, que delícia. Cocoaminos nem deu muita cor, é só para saborizar aí o nosso shiitake. O nosso arroz selvagem já foi cozido. O ponto de cozimento do arroz selvagem é quando começa a estourar os grãos. Olha só, já tem alguns estourados. Aí você já pode apagar o fogo. Ele só foi cozido em água e sal e escorrer. Nós vamos misturar agora os aspargos que já foram pro choque térmico. Estão aqui bem verdinho. Nosso arroz já está pronto. As pontas dos aspargos estão aqui separadas para ser usadas na decoração. E agora nós vamos finalizar nosso prato. Então, agora para finalizar, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, minha amiga Duda Figueiredo, sommelier do grupo Woman's Wine, que vai nos dar várias dicas de como harmonizar esses pratos maravilhosos para as nossas festas de final de ano. Bom, primeiramente eu queria agradecer esse convite intimista de Lucinda. Estou aqui na cozinha da casa dela, né? É um prazer enorme para mim estar aqui e fazer alguns breves comentários. Então, assim, a ceia de Natal é uma ceia altamente tradicional, né? Desde que eu me entendo de gente é basicamente a mesma, mas ainda paira muitas dúvidas na cabeça das pessoas de como harmonizar. Então, assim, a primeira dica que eu daria é use um espumante brut para receber os seus convidados, como um welcome drink, né? No nosso caso aqui, a gente tem um Cuvée Laurent da Provence, eu sou apaixonada pelos produtos da Provence. Isso serviria para harmonizar ali com os nuts, com os queijinhos, com as tábuas de frio, para você quebrar aquela recepção, né, e fazer todo mundo relaxar. No momento da ceia, né, hoje nós temos aqui um bacalhau com grão de bico, um salpicão e um porco. E eu diria, para simplificar a vida, todos esses pratos vão muito bem com rosé. E a gente teria duas opções. Simplesmente mudar o espumante, mantendo as taças, né? Essa é uma opção que eu sempre gosto de dar para a gente não ter que ficar trocando as taças. Manter as taças. Mudamos para um espumante rosé, né? Por que agora o rosé? Porque teremos aqui um pouquinho mais de estrutura para acompanhar a gordura desses pratos. Gorduras boas, tá, gente? Tudo aqui muito calculado. Para quem optar por não continuar no espumante, a gente poderia servir um rosé também da Provence, né? Porque eu sempre falo Provence. Provence, por característica própria, produz produtos muito frescos e aromáticos e que tem uma certa estrutura para acompanhar esses pratos, né? E aí eu não poderia deixar de dar a dica para os amantes dos tintos. Muito complicada essa dica, mas toda ceia a gente tem pessoas que não gostam nem de branco nem de rosé. E o que fazer? Né? Diferentemente do que a gente pensa, a ceia de Natal ela é relativamente leve. Né? A gente tem ali carne de porco, a gente tem peru, que são carnes brancas, né? Ricas em gorduras, mas são carnes brancas. Então tem que ter muito cuidado na opção do tinto, porque tem que ser tinto de corpos leves para médio. Não pode ser tintos muito encorpados, senão eles vão atropelar a comida. Então a minha sugestão seria ficar na opção de Pinot Noir, que é uma uva que produz vinhos tintos por natureza, por ter a casca mais fina, né? Ou a gente ir talvez por um Bordeaux de corpo médio, né, de uma safra mais antiga. No nosso caso aqui a gente tem um Chateau do Barry, safra 2014. E por que uma safra um pouquinho mais antiga? Porque a gente vai ter uns taninos mais amadurecidos, mais domados, que vão combinar tanto com o pernil, como no nosso caso aqui hoje Lucinda providenciou para nós aqui um filé mignon, né, acompanhado de peras ao vinho e um arroz negro com cogumelos. Então esse Bordeaux vai casar perfeitamente ou com esse estilo de ceia mais tradicional, ou com o próprio pernil, que também é muito usado no final do ano. Uma outra dica que eu queria deixar para vocês aqui, já que estamos entrando aí nesse final de ano, e com certeza, momentos de comemoração, estaremos abrindo muitos espumantes, né? Existe um paradigma muito grande na cabeça das pessoas, que é de estourar o espumante. E assim, no mundo dos vinhos, a gente normalmente diz que isso é proibido. Enquanto menos você estourar, mais você vai guardar, né, os aromas e sabores para você degustar aqui dentro do seu produto. Então, por exemplo, quando a gente congela uma Coca-Cola e ela estoura, ela perde muita coisa, fica choca, perde todos os seus aromas. Então a dica é, na hora de abrir o espumante, incline ele em torno de 45 graus para diminuir a pressão na rolha, né? E devagarzinho, vá puxando, ela já está vindo aqui na minha mão, tá? Tem uma pressão muito forte aqui dentro, quase 4 atmosferas. E vá segurando e ela vai vindo devagarzinho e você vai tirando. Enquanto menos barulho fizer, enquanto menos estouro ela fizer, melhor. Ui.
Então, esse é o ritual correto de se abrir um espumante no final do ano. Então, eu vou servir aqui para a gente fazer um brinde, viu, Lucinda? Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço muito você. E vamos fazer um tintim aqui. E até a próxima. Até a próxima. Nossa, que delícia, Duda. Bom, né? Muito bom.